Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Certo dia, Gilberto Costa, quando tinha 4 anos de idade, estava caminhando com a sua mãe e seus irmãos indo em direção a um ponto de ônibus que ficava do outro lado da rua. Ao chegar próximo, ele percebeu que o ônibus estava vindo. Apressado, ele soltou a mão da sua mãe e atravessou a rua, sem olhar para o lado. Foi atropelado por uma Kombi. Chegando no hospital, ele teve uma parada cardíaca e ficou em coma por 2 semanas. Foi quando teve a sua EQM. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Gilberto. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde está falando e nos conte tudo no maior detalhe possível. Nós agradecemos desde já. A palavra está com você. Carlos, boa tarde. Obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade de estar, né? Vamos dizer assim, passando um pouquinho, né, daquilo, da nossa vivência, né, da nossa experiência. Tá? Meu nome é Gilberto Xavier da Costa. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Né? Nasci em Pernambuco, né, mas vim pequenininho aqui com os meus pais para o Rio de Janeiro. Né? E desde sempre eu moro aqui, né, com a minha família. Né? A minha experiência, né, aqui eu sou um representante de laboratório, né, eu sou um propagandista, né, sou casado, tenho 3 filhos, né, e eu cheguei aqui pequenininho, com entre 4 anos de idade, né, numa família de retirantes. O meu avô, por parte da minha mãe, já residia no Rio de Janeiro, né, então ele inclusive já trabalhava aqui, né. A minha família ainda estava lá em Pernambuco, e até a convite desse meu avô, minha mãe e meu pai vieram para o Rio de Janeiro para tentar, né, estruturar a sua vida aqui. Né. Eu moro em São Gonçalo desde sempre, né, meu pai veio para cá, né, e esse meu avô, ele mora numa cidade vizinha, que é a cidade de Niterói. Então, de vez em quando, a minha mãe pegava os 4 filhos, né, botava debaixo do braço e ia para a cidade ao lado, que é a cidade de Niterói, né, que é uma cidade, inclusive ele ficava ali perto da região de praia, e a gente gostava muito de passear. Né. Bom, a minha experiência de EQM foi exatamente num desses, né, inícios de passeio, né. A minha mãe pegou os 4 filhos, vinha com uma outra amiga para pegar um ônibus para ir para a cidade vizinha de Niterói. E nós morávamos em uma vila onde tem uma rua que é de via de mão dupla, né? Descendo, né, com os 4 filhos, e eu segurando na mão da minha mãe, né? E eu sempre fui uma criança meio inquieta, né? Ela dava um pouquinho de trabalho, né? Tanto para minha irmã mais velha, que hoje eu tenho uma relação, além de ser a minha irmã mais velha, foi a irmã que praticamente grande parte da minha vida foi também uma segunda mãe. Né? E ali na beira da rua, segurando na mão da minha mãe, eu lá, um pouquinho distante, avistei que vinha o ônibus que nos levavam para Niterói, para ir para a casa do meu avô. E naquela inquietude eu soltei da mão da minha mãe e fui correndo para tentar atravessar a rua para pegar o ônibus. E foi nesse momento em que eu fui atropelado por uma Kombi. Né? Esse é um pedaço desse acidente que não tem memória nenhuma. Fiquei embaixo da Kombi, o rapaz parou, né, ali para nos ajudar, nos colocou, né, veio o desespero da minha mãe, de todo mundo, né, e como isso ocorreu
há 50 anos atrás, estrutura de ambulância não existia, né? Era aquele negócio, se acidentou, joga dentro do carro, corre para o hospital, né? E assim eu fui desacordado para o hospital. Eu fui levado por esse senhor, né? Que depois se tornou um grande amigo da família, né? Inclusive eu tenho boas recordações dele. Dessa parte do acidente, né, eu não me recordo dele. Eu me recordo das coisas boas que depois ficaram, né? E nessa ida pro hospital, chegando lá no hospital, essa minha irmã relata que eu tive uma parada cardíaca. E no socorro, né, essa parada cardíaca, os médicos conseguiram reverter a situação. Eu fiquei por 2 semanas em um coma induzido, dentro do hospital. Nesse momento, eu acredito que está muito relacionado a isso. Lá no hospital, acredito que deva ter sido nessa parada cardíaca, eu via o meu corpo ali no leito de hospital, tá? E via o trânsito, né, dos médicos, tá? Mas imediatamente eu fui como que sugado para fora do hospital e ia me distanciando, né, do planeta, né, e via que começava a ficar escuro, né, bem escuro, e depois eu notei um túnel, eu comecei a ser puxado um pouco mais forte, como se fosse sugado por um túnel de luz, uma luz uma luz branca, bem forte, né, que me puxou, né, para esse local. Quando eu cheguei a esse local, né, nesse trânsito, né, nesse puxar, eu podia perceber assim como se fosse um espaço lá fora, um universo, onde se dava para ver estrelas, né, onde se dava para ver galáxias, né, lá fora do nosso planeta, né, e ao entrar nesse túnel de luz, né, eu senti uma paz, uma tranquilidade. Sou uma criança de 4 anos de idade, eu acredito que a gente não acaba não entendendo muito o que está acontecendo, né? E eu fiquei como se fosse flutuando dentro desse túnel de luz e cheguei a um local, né, de uma luz branca, né, que assim, onde eu senti uma paz muito grande, né, uma tranquilidade muito grande, né, e fui recebido, né, por 2 seres de luz, né, eu acredito pela forma humanoide, né, mas assim, também em uma luz branca, não dava para definir o rosto, mão, né, eles pediram para ficar tranquilo, né, começaram a conversar comigo, né, e eu não entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, né, acabaram me tranquilizando, né, e me passando assim, me transmitindo uma paz muito grande. Eu não ouvia o falar, né, a forma de transmissão não era o verbalizar, e sim como se fosse uma transmissão de pensamento. Falava comigo através do meu pensamento e eu através do pensamento, e perguntando o que tinha acontecido, por que eu estava ali, né? E eles me tranquilizavam: não, fica tranquilo, que você aqui está em paz, né? Foi quando eu notei que nesse local, como eu posso descrever, várias pessoas já devem ter passado por esse tipo de situação, de você acordar numa manhã de sol, mas uma manhã com um nevoeiro bem intenso, que você está numa rua bem tranquila, mas com nevoeiro, que você não consegue definir muito
o que está do outro lado da rua, né? E nem aonde você está. Mas eu notava que existiam formas humanas passeando dentro desse nevoeiro que era em todo o meu redor, à minha frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo, né? E notava algumas pessoas que meio que olhavam para você. Num dado momento, eu percebi que existiam duas pessoas que estavam conversando e olhando para mim, né? E eu percebi, né? E meio que escutei, né? Ou com a minha mente, ou com o meu ouvido, eu não sei te precisar isso, né? Sim, olha, aquele ali é o filho da Ana, né? Aí eu fiquei, assim, ué, mas quem é essa pessoa? Né? A criança, assim, o que está acontecendo? Como que essa pessoa, eu não conheço, e não dava assim, não tinha muita transparência, né, de ver quem é a pessoa, mas eu conseguia ver o formato do rosto, né, dessa outra pessoa também, eles conversando. Foi aí que, num dado momento, esses dois seres de luz, né, do qual estavam ali do meu lado, né, e me explicando mais ou menos o que tinha acontecido, né, sobre um acidente, né, que eu estava ali, mas não havia chegado a minha hora. Não havia chegado a minha hora e eu precisava retornar, tá? Porque eu ainda tinha coisas para realizar na minha vida. Ainda não havia chegado o momento eu voltar para aquele local ali. Eu não poderia ultrapassar, né, como se fosse eu estivesse num lado de uma rua e o outro lado da rua estavam essas pessoas. Né? Ó, você não pode passar daqui para lá, assim como essas pessoas não podem ultrapassar de lá para cá. Né? E aí eles me orientaram, olha, você precisa retornar. Você precisa voltar e voltar para o seu corpo. Tá? Até porque, como existe aqui você está sentindo uma paz, uma tranquilidade, né? E um sentido de amor, né? Um sentimento de amor, né? De união, também existem, vamos dizer assim, não utilizaram essa expressão espíritos, né? Mas existem, né? Situações, né? Vamos dizer assim, espíritos, né? Que eu acabei entendendo depois, que não são tão bons, que não transmitem tanto amor, né? Que ainda estão presos à mágoa, a rancor, a raiva, né? E foi-me ordenado para mim voltar. E eu comecei a retornar, e meio que retornando devagar. E eu vi aquela imensidão do universo, né? As estrelas, né? E comecei a avistar o nosso globo terrestre, né? E comecei a descer e voltar, né? E foi quando eu cheguei perto assim, numa distância certa, comecei a sentir exatamente esse medo, né? E esse sentido de perigo, né? Eu preciso retornar para o meu corpo agora. Foi quando eu desci rapidamente e me vi no teto do meu quarto, onde eu estava internado. Eu me vi ali flutuando, né? E vi a enfermeira
vi essa minha irmã junto com a minha mãe chorando muito, né? E rezando, orando, pedindo a Deus pela minha vida, né? E ali na beira da cama, né? E foi quando eu fui retornando devagarinho e entrando de volta no meu corpo, né? Eu lembro de ter acordado nessa experiência como se eu tivesse, e eu já tive essa sensação, né? Um quase afogamento, né? De você, como se estivesse emergindo, né, da água para puxar o ar e comecei a arrancar todos os acessos, né? E aí minha mãe deu um pulo, né? E chama a enfermeira e corre todo mundo, né? E foi nesse momento que eu retornei. Eu retornei dessa experiência, Carlos, e eu fiquei comecei a me recuperar, né? E fiquei durante muito tempo com essas memórias bloqueadas, né? Eu acredito que deve ter sido em razão do trauma, né? Eu não me lembro de ter falado com alguém alguma vez na minha vida sobre essa experiência, né? Eu sei que foi num processo de recuperação, né? Esse senhor, né, um rapaz que acabou ocorrendo acidente, se transformou em um grande amigo. Ele ia lá visitar toda semana, estava lá, né? Lembro dos docinhos que ele levava, né? E acabou se tornando um grande amigo do meu pai também, da minha mãe, e a coisa de 5 anos depois, estava com 4 anos e 4 anos e meio, a minha mãe passou por um processo muito traumático, né? Com câncer de útero, e nós, oriundos de uma família católica, né? Nós rezávamos muito, né? Pedíamos muito a Deus para que, assim como eu como criança ali, nos meus 8 para 9 anos de idade, pedindo muito a Deus para que, da mesma forma como eu fui salvo e que Ele fez um milagre em minha vida, que Ele pudesse fazer isso também pela minha mãe, né? Nós tínhamos um elo muito forte, né, entre eu e minha mãe. Nós éramos muito agarrados. Eu lembro de momentos assim, né, na minha casa, em que ela, durante a tarde, assim, ela se deitava na varanda, eu ficava sentadinho com as costas encostadas na parede, e eu ficava penteando o cabelo dela ali, coisa de 7 anos, 6 anos, 7 anos de idade, uma coisa de muito carinho, né? A gente tinha uma ligação muito grande. E ela veio a falecer quando eu tinha 9 anos de idade, e isso me causou uma mágoa muito grande, eu acho que uma briga com Deus, né? Para saber qual a razão disso tudo, por que eu tinha alguma coisa, né? E depois isso eu pensando, né, cá comigo, quando eu recobrei essas memórias, tá? Isso foi alguns anos atrás, coisa de 15 anos atrás, em que eu estava, né, na casa dessa minha irmã, né? E hoje a gente tem uma ligação muito grande, né? A gente tem um carinho, um afeto, a gente viveu muita coisa junto, né? E olhando aqueles álbuns de fotografia, né, antigos, né? E assim, eu não sei se era algo que me protegia dessas lembranças ou não, uma coisa que eu não queria me lembrar, porque foi um momento traumático para mim, mas quando eu comecei a folhear essas fotografias, eu comecei a ver uma gama de parentes esse daqui quem é? Esse daqui quem é a minha irmã como mais velha, né? Ela tem cerca de 4 anos mais velha do que eu, então ela conhecia vários, né? Aí chegou numa fotografia que me deixou espantado,
Naquela fotografia, eu olhei para o rosto da pessoa, assim, Jerusa, eu conheço essa pessoa. Quem é essa pessoa? Esse meu avô, né, por parte de mãe, ele estava no segundo casamento dele quando nós viemos para cá. Né? A minha avó, né, mesmo, né, que era a mãe da minha mãe, havia falecido. E eu era muito pequeno, eu era de colo. A mim, isso me causou um espanto, e causou um espanto à minha irmã. Assim, Gilberto, não tem como você lembrar dela. Você era uma criança de colo. Mas não, eu conheço ela. Quem é ela? Aí ela falou, essa daqui é a vó Nana. Vó Nana era a mãe de mamãe. Mas você não conheceu, se eu conheci. Eu conheci ela. Aí eu expliquei para ela, eu vou te dizer aonde que eu conheci. E ela, assim, ficou assim, meio que não acreditando, assim, Gilberto, isso é coisa da sua cabeça, isso é trauma. Ela disse, não, eu conheço ela. Ela se referiu a mim, olha, é o filho de Ana, sabe quando? Aí eu expliquei para ela todo o processo de EQM que eu tive. E ela ficou meio espantada, um pouco, mas não tanto, né? Só salientando que em nenhum momento a avó Nana falou comigo, ela falou com uma outra pessoa que estava lá, nesse local, né? De paz, de tranquilidade, de amor, de segurança, né? Aí eu quis saber dela tudo o que havia acontecido e começou a brotar, as minhas memórias começaram a saltar aos meus olhos de tudo o que eu havia vivido, inclusive antes da nossa viagem aqui para o Rio de Janeiro, coisa de 2, 3 anos de idade, coisas que, assim, Gilberto, você está falando coisas aí que você tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, como um assalto na nossa casa, onde nós ficamos meio que escondidos na cama ali, junto com os irmãos junto, e a minha mãe, meu pai saiu, e o assaltante saiu correndo pela porta dos fundos, né? O cachorro, nós tínhamos um cachorro, né? Um cachorro que eu lembro do pelo dele, que era um pelo caramelo, né? O nome do cachorro era Perdigueiro, né? O cachorro correu atrás, conseguiu morder o ladrão, né? O ladrão subiu no muro, atravessou as marcas de sangue da mordida do cachorro, né, dele, ficaram ali no muro. Então, assim, essas memórias começaram a aflorar em mim, e lembrar de coisas assim que aqui no Rio de Janeiro, ainda não tinha 4 anos de idade, né, nós morávamos em uma vila. Eu passei outro dia e olhei de carro, eu morei aqui, nesse local, lá em cima, numa casa desse lado, e a casa vizinha tinha uma árvore assim, né? E eu lembro de uma ocasião que um vizinho acabou me machucando assim, assado, e eu tinha uns carrinhos de plástico, tipo carrinhos de Fórmula 1, mas eram de plástico, bem simplesinho, que vinham em caixinha de chiclete, né? E eu tinha uma coleção desses carrinhos. Assim, cara, como é que é a mente humana, meu Deus. Né? E foi nessa ocasião aí que eu comecei a lembrar, né? E lembrar desses detalhes, e a minha EQM, né? Esses detalhes, né? Dessa minha experiência, eles foram reavivados, né? Nesse momento em que eu vi essa fotografia da avó Nana, da minha avó, que eu não tive o prazer de conhecer em vida, mas conheci ela lá em cima, nesse local de paz, de tranquilidade. Deixa eu entender, a sua avó Nana tinha o mesmo nome da sua mãe, Ana? Ana. É Ana Maria,
e ela era a Ana, agora eu não sei te precisar, né? Porque eu não, realmente, assim, foi um detalhe que eu, assim, não é o mais importante, pode ter certeza. Não, com certeza. É que como eu vi aqui de fora, eu falei Ana e Ana, eu quis ter essa certeza. E outra coisa, eu tinha entendido na nossa primeira conversa que você tinha recuperado a memória sobre a EQM 4 a 5 anos após o falecimento da sua mãe. Na verdade, não foi isso, né? Não. Você recuperou há 15 anos, mais ou menos. Coisa de 15 anos atrás, mais ou menos. Quando você viu as fotos. Isso. Foi quando eu vi as fotos, eu vi a foto dela, da avó Nana. Eu posso, assim, relatar em algumas ocasiões, Carlos, assim, que sempre tiveram 2 ou 3 ocasiões em que eu estive em alguns locais, como eu posso te falar, aonde eu havia falado sobre situações lá, olha, aqui tem paz, tranquilidade, mas existe também o outro lado, o lado da mágoa, da dor, da raiva, do negativo, né, da maldade, né, e você precisa retornar. Eu, pelo menos em 3 locais, eu tive ocasiões da pessoa olhar para mim e falar assim, ó, você não pode ficar aqui. Pessoas, líderes espirituais de outros locais, assim, você não pode ficar aqui. Você não pertence a esse local. Você não tem permissão para ficar neste local. E eu tive que sair. Você está falando de locais físicos, materiais aqui. Isso, aqui. Por que você não tinha autorização para ficar? Não, porque não me permitiam. Algumas crenças falam espíritos de luz, espíritos de não luz. Nesse local eu não poderia ficar. Por quê? Nesse local o que tinha? Não espíritos de luz. Então foi um aviso para você se proteger saindo desse local? Foi. A pessoa que estava encabeçando esse local pediu para mim me retirar. Porque eu, de alguma forma, atrapalharia, e falo isso com toda humildade, né? O culto, a celebração daquela religião. Então eu não gosto de falar isso para... Não, tudo bem. Não vamos citar nomes, tá tudo bem. Mas eu queria me aprofundar um pouco nisso. Quando você estava lá e foi falado para você, olha, quando você está sentindo paz aqui, mas existe isso também. Isso foi falado para você com a intenção de você tomar, não só voltar, mas tomar cuidado ao voltar? Voltar o mais rápido possível, né, para o meu corpo, porque existiam espíritos de não luz também. Que assim, qual era o risco? Eu não entendia muito bem, eu acabei entendendo, eu acredito que de forma errada, que um outro espírito de não luz poderia entrar no meu corpo. É o que dá a entender. Exatamente, né? Isso aí eu não sei. Eu sei que eu voltei, né? Voltei e voltei o mais rápido possível, né? E senti isso, essa presença negativa, essa presença de dor, de ódio, de mágoa, de raiva. Quando que você sentiu? Quando você estava no teto? Quando eu comecei a retornar, como eu estava assim, meio que flutuando no espaço e senti essas presenças, né? E fui retornando o mais rapidamente possível. Quando eu comecei a flutuar no teto, eu vi que eu estava já aqui em segurança, né? E fui retornando devagarinho para o meu corpo. Desculpe ainda perguntar sobre o assunto, porque é algo que chama muito a atenção. Quando foi falado para você voltar rapidamente para o corpo porque existia isso, ok. Eu entendi como você, que se você não for rápido, quando chegar lá, está ocupado já. Está ocupado lá a vaguinha. Mas, ok,
você hoje em dia acha que talvez tenha sido uma compreensão errada que você teve. É, Mas, de qualquer jeito, foi dito para você tomar cuidado e para voltar rápido. Cada um interpreta como quiser a partir daí. Eu queria entender o seguinte, você diz que depois você sentiu, em 3 ocasiões, essas presenças também. claramente, claramente. E você sentiu em alguma situação um daqueles seres que você viu nessa outra realidade próximo de você, como que para alertar, olha, aqui é perigoso, aqui não. Isso você nunca sentiu? Olha, como eu havia te falado numa primeira conversa, Carlos, constantemente eu escuto, algumas pessoas podem chamar de consciência, algumas pessoas podem chamar de sexto sentido, algumas pessoas podem chamar do que achar melhor, né? Na verdade, mas eu acredito que sim, são esses seres que, Gilberto, é melhor você não ir por aí, é melhor você seguir por esse caminho aqui, né? E sempre é um caminho que me leva, olha, o caminho da compaixão, do amor, né, da verdade, da retidão, é sempre o melhor caminho. Aqui, a gente nasce, cresce, fica adulto, às vezes chega a ficar idoso e morre. É a ordem natural. Existe espírito criança? Você se sentia criança quando você estava fora do corpo, naquele local? Sim, como criança, como criança. Eu como se fosse aquele menino de 4 anos de idade chegando lá no local onde eu não entendia o que estava acontecendo, né? Não sabia, não tinha conhecimento. Você não se lembra, agora que você recuperou essa memória, você não se lembra de ter tido uma compreensão maior do que normalmente teria uma criança de 4 anos? Não me lembro desse detalhe. Eu só me lembro assim, assim como uma criança às vezes que está assustada com alguma situação, de obedecer, né? De escutar, né? Perguntar o que está acontecendo, não está compreendendo muito bem o que está acontecendo, né? Mas obedecer. Vamos voltar para a retomada da sua memória, que foi há 15 anos. Você viu a foto da avó Nana e começaram a brotar lembranças. Isso. Somando os pedaços que você se lembrou ao todo, a sua experiência começou no hospital, na sua parada cardíaca, não foi no acidente. Não foi no acidente. Eu tive assim o cuidado de conversar com a minha irmã mais velha, porque ela assim, mais do que os meus outros irmãos, é um irmão que tem 2 anos mais velho, mas não me lembro dele nessa ocasião. E nem da minha irmã mais nova, que tem 4 anos mais nova do que eu. Mas a minha irmã eu me lembro bem, e ela vivenciou isso bem. Eu conversei com ela, pedi alguns detalhes, né? E ela falou assim, Gilberto, provavelmente isso aconteceu, isso foi agora recente, depois que nós conversamos, eu tive uma outra conversa com ela, né? E ela ficou bem surpresa, né? E eu acredito que feliz. Gilberto, isso provavelmente deve ter sido na parada cardíaca que você teve. Até então eu não sabia dessa parada cardíaca. E ela falou assim, você teve uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram te reanimar, ressuscitar você, trazer você de volta. É interessante, isso ela contou para você na conversa que você teve depois que teve comigo. Isso, exatamente. Então agora eu entendo, porque quando você falou da parada cardíaca, eu pensei, mas eu não me lembro dele ter falado. Foi. Eu vou te falar em que ocasião isso foi, Carlos. Eu recentemente, dia 3 de maio, agora eu fiz uma cirurgia na coluna. E foi no quarto lá, na recuperação, no dia seguinte da cirurgia, né, eu cheio de dor, aí eu chorava um pouquinho, né? Ele tá sensível, ele quer conversar sobre isso, porque ele tá muito sensível. Eu disse, não, é dor mesmo, mas eu quero saber detalhes aqui.
entendeu? Porque eu vou conversar com o Carlos, eu quero enriquecer da maior forma possível dos acontecimentos, trazer detalhes, né, que de repente eu não tenha lembrado. E ela lembrou desse detalhe, né? Você sofreu uma parada cardíaca, meu irmão. Os médicos conseguiram te ressuscitar, te trazer de volta. Pois foi naquele trazer de volta que eu já estava descendo de volta. A primeira coisa que você se lembra é você estar no teto do hospital, vendo o trânsito dos médicos, conforme você falou, você viu seu corpo lá embaixo. Você não se assustou ao ver isso? Não, vi até com uma certa tranquilidade, né? Você reconheceu imediatamente aquele lá embaixo sou eu? Aquele lá sou eu cheio de acesso, nariz, naso, né? Máscara, acesso nos braços, né? E vi a minha mãe claramente ali do ladinho da cama com um terço, né? Rezando e chorando muito, né? Foi quando eu dei um susto nela, né? Que eu voltei e saí arrancando tudo, gritando. Então vamos falar sobre o tempo. Me dá vontade de pensar que a sua experiência ocorreu durante o tempo em que você estava, entre aspas, morto com a sua parada cardíaca. 2 semanas de coma induzido. Ah, tá. Então você pode ter tido uma experiência mais longa também aqui, porque pode ter somado a parte da parada cardíaca com o coma. Qual a sensação de tempo que você tem que você passou nessa experiência fora do corpo? Olha, a experiência, Carlos, assim, que não foi coisa de muito tempo, não foram as 2 semanas. A sensação que eu tive foi de estar lá, claro que fiquei durante um bom tempo, né? Até depois, nesse túnel de luz, né, em que eu fui, fiquei ainda um bom tempo ali. Eu me lembro só dessas conversas, né? Mas assim, 2 semanas, não consigo correlacionar esse tempo com o tempo, de repente, de ida, ver o espaço, o universo, as estrelas, né? E no retorno também ver o espaço, as estrelas, a escuridão do universo, né? O frio, um detalhe. Eu sentia esse frio, né? Uma sensação de frio. Lá em cima, no túnel de luz, não. Era conforto, aconchego, né? Amor, paz, tranquilidade, né? E fora, no espaço, frio, né? E as incertezas e depois esse sentimento de que eu preciso voltar, né? Existe uma ameaça real à minha existência. Você saiu do corpo, viu lá embaixo. De repente você falou que você já estava fora do planeta Terra na direção de um túnel. Você não se lembra de ter atravessado o teto do hospital, de ter subido, de ter visto a cidade? Como é que é? Num passe de mágica você já estava fora do planeta? Estava meio que olhando sempre para cima, né? Dava uma olhadinha para baixo, via que já estava muito alto, né? E continuava olhando para cima e num dado momento já estava escuro, o universo, estrelas, né? Aquele frio, o túnel, ele meio que me sugou rapidamente para dentro. Você viu nesse momento a Terra quando você olhou para baixo? Via a forma azulada. E qual era o tamanho dela? Digamos assim, em termos de ângulo, se você fosse esticar sua mão para fazer caber a Terra nela, que tamanho que era a Terra? A coisa que você via assim lá embaixo, parecia, era grande ainda, era grande. E a imagem que você via é parecida com a que de fato tem a Terra pelas fotos de satélite? Exatamente aquilo. Eu tenho uma das grandes paixões ver, né, filmagens, né, de missão, né. Eu inclusive sigo vários canais. Missão Artemis, que estão programando para ir para a Lua, a Missão Marte, que estão dizendo que até 2025, 2030 vão estar lá. Então eu sigo essas coisas. Eu gosto demais de ver
essas imagens. Inclusive, eu acredito que até no perfil do meu YouTube, eu tenho uma figura ali que é a figura do Galactus, né, e o surfista prateado, né? Galactus, que é um ser celeste. Na hora que você subiu, você viu a Terra embaixo, você viu o túnel, onde você se sentia acolhido. O que faz você definir isso que você via como sendo um túnel? Olha, é uma forma, a grosso modo, um ringue de luz, né? Só que como se fosse um tubo, né? Que você via, chegava como se fosse um ring light. Desculpe a minha ignorância, o que é um ring light? Esse. Ah, entendi. Tá, ok. Entendeu? Só que de uma forma como se fosse uma grande manilha de construção, né? Tubular, né? Que você entra dentro e você... Eu não sei, eu acredito que você já tenha visto isso. Por exemplo, aí em São Paulo, o tatuzão aí que fez a abertura do metrô, né? Você vê aquela circunferência, né, redonda, né, que foi escavado pelo tatuzão. Como se fosse aquilo, só que luz. Luz, 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 luz. E tinha movimento essa luz? Não, que eu me lembre, não. Era transparente? Você via estrelas através da parede do túnel? Não, era uma luz branca, não dava para ver nada através da parede do túnel. Era uma luz branca e tinha ao fundo uma luz mais branca ainda? Que levava até esse local aonde eu cheguei. Que seria o quê? Você definiria como esse local? Um portal? Uma espécie de portal? Assim, eu não vi nenhuma estrutura que fosse um portal, né? Mas quando eu cheguei nesse local, né, foi como eu te falei, parecia essas manhãs de inverno, com bastante nevoeiro e uma luz branca iluminando tudo, né? Mas que você não consegue definir muito bem as coisas que estão ali. Você se sentiu como? Andando, flutuando dentro do túnel? Flutuando. Você se sentia mais leve por não ter o corpo físico? Sem peso nenhum. Mas você sentia a temperatura? Sim. Sentia vento, sentia cheiro? Não sentia cheiro, não. Nem vento, nem nada. E você se sentia atraído por aquilo, como se você fosse, independentemente da sua vontade, você simplesmente estava indo para lá? Eu queria ficar lá. Você nem sabia por que você queria ir para lá. Mas eu queria ficar lá. Você ainda não tinha chegado lá, então você ainda estava indo para lá, né? Não, no túnel. Quando eu cheguei lá, eu não queria sair de lá. É interessante que até nesse instante você não viu ninguém falou com você. Não. Teve um instante em que você viu duas pessoas. Isso. Essas duas pessoas estavam no túnel ou estavam além do túnel? Além do túnel. Além do túnel, como se me esperassem no final do túnel. Você consegue definir como eram essas pessoas? Forma, cor, se você percebia gênero, feição, se você definia? Não. A única coisa que eu conseguia definir que eram formas humanas, mas como se tivessem um roupão longo, né, com mangas longas, bem largas, né, mas assim de como se fossem luz. O rosto não dava para definir que rosto que era. Eles tinham luz própria, eram corpos que emitiam luz. Isso, corpos que emitiam luz, tinham a sua luz própria e eram assim, enormes, coisas de uma criança de 4 anos de idade, né, se eu puder fazer uma correlação, como se fosse uma pessoa de 3 metros de altura, né, grandes, né? E você se lembra de você ter sentido familiaridade? Estou num lugar onde eu já estive antes, ou eu conheço essas pessoas? Eu tinha o sentido de que eu era dali. E eu não queria ir embora.
né? Dentro dessa conversa, eu acabei não falando, mas eu insistia em querer ficar. Assim, não, ainda não chegou a sua hora, você precisa retornar. Não chegou o seu momento. E você sentiu que havia uma organização em tudo isso que você experimentou fora daqui? Carlos, uma organização em termos de quê? Uma organização de estrutura mesmo, que envolva aquilo lá, aquilo aqui, o trajeto, quem cuida de quem. Sim, eu acredito que sim, tem. Tem uma estrutura, tem... eu acho que tem um propósito. Você, quando estava lá, você escutava, entre aspas, o pensamento das pessoas. Eu escutava o pensamento dessas duas pessoas e eu ouvi a avó Nana falar com uma outra pessoa, olha, esse é o filho da Ana. Mas você viu a boca dela mexer? Isso, vi. Então conviviam duas situações bem diferentes ali. Exatamente, exatamente. Esses seres de luz, tanto que eu não sei se assim, talvez estar um pouquinho não sabendo o que está acontecendo, né? Meio assim, eu não olhava para cima, né? Muito, né? E eles falavam comigo através, como se fosse uma transmissão de pensamento. Eu pergunto, hoje aqui, você consegue sentir o sentimento das pessoas? Olha, eu consigo discernir quem é quem. E você considera que isso possa ser, por acaso, um resquício que ficou dessa habilidade que você ganhou quando estava lá? Eu acredito que sim. Só tinham esses dois seres lá e essas duas pessoas que conversaram. Eram 4 no total. Existiam mais pessoas. Eu via formas caminhando ali naquele local, mas essas duas pessoas ficaram mais nítidas para mim, né? E sobre o local onde elas estavam? Você viu alguma coisa? O chão, o céu, se tinha um prédio, se tinha a natureza, se tinham animais? Não, assim, não dava para notar se tinham animais, né? Porque, como eu te falei, parecia aquele nevoeiro muito intenso, né? De uma manhã de inverno com sol, que você não consegue ver muito o que está, né? Mas não dava para notar se existia vegetação, se existia um chão. Você acha que esse nevoeiro tinha uma função de impedir que você enxergasse alguma coisa? Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falo isso porque uma das entrevistas que eu fiz, a pessoa teve um acidente de carro e conforme ela foi perdendo a consciência, ela passou a se ver o próprio corpo, ou seja, ela já estava fora do corpo. Ela disse que uma espécie de neblina foi tomando conta do lugar. Então ela sentia haver uma concomitância de dimensões ou de realidades, porque ela viu seres que não eram corporificados, digamos assim, e simultaneamente ela viu a chegada do resgate, isso foi nos Estados Unidos, a chegada do resgate atravessando essa neblina. Então, é como se ele viu naquele instante as duas dimensões repartindo o espaço. A minha parece que as coisas foram separadas, né? Mas desde que você chegou lá, você já viu essa neblina? Isso. Você conseguia discernir o rosto desses dois seres? Dos dois que me recepcionaram, não. Da avó Nana, bateu o reconhecimento na hora que eu vi a foto, eu falei, era ela. Então me dá vontade de pensar que a razão de existir a neblina é a mesma de você não poder determinar como era o rosto desses dois seres. Pode ser, pode ser. E assim, era aquele negócio, você não pode passar daqui para lá.
e eles não podem passar de lá para cá. Como é que foi dito isso para você? Olha, você não pode passar daqui para lá. Eu tinha entendido antes que você tinha dado uma explicação alegórica, mas não, isso foi dito para você por esses dois seres. A gente vê assim, nesse local, né, como se eles estivessem como se estivessem do outro lado da rua, numa calçada. Tipo, quando eu fui atropelado, eu estava do lado de uma calçada e na outra calçada outras pessoas. Eu estava de um lado, eles ali me recepcionando, conversando comigo, me deixando tranquilo, né? E fala assim, olha, você não pode passar daqui para lá para o outro lado, tá? Eles também não podem passar e vir para esse lado de cá. Isso foi dito textualmente para você? Foi dito textualmente para mim. Por um desses dois seres? Isso. Você sentia se eram seres masculinos, femininos, ou não tinham gênero? Não tinham gênero. Como é que foi o processo da volta? No detalhe, porque eu sei que você saiu de lá, você passou pelo inverno, pelo espaço, sentiu o frio, chegou perto do corpo, mas como é que foi a ordem? Você estava lá, falaram para você, você queria ficar, mas não. Como é que foi o start disso, o começo disso? Você foi puxado, de repente você já estava no espaço, você transitou no túnel em sentido contrário, como é que foi? Foi exatamente esse sentido, você transitar no túnel, volta, e eu me via flutuando no espaço e descendo, até que aí eu tinha esse sentido, né? Sentia que era um local frio, escuro, né? Apesar de ver as estrelas, os planetas, né? E eu fui me aproximando da Terra, né? Aí começou eu chegar um pouquinho mais perto e eu senti essas presenças não tão positivas, né? Sentimentos de raiva, de dor, de ódio, de rancor. Onde você estava quando você sentiu isso? No espaço. Ainda estava escuro e eu estava retornando para a Terra. E quando você chegou perto da Terra, modificou esse sentimento? Comecei a me acalmar, né? Fiquei mais calmo até que eu cheguei no hospital, né? E me vi no teto ali. E você se viu reentrando a atmosfera, todo esse processo que a gente vê nas naves espaciais? Quando eu estava um pouco mais próximo da Terra, eu não me lembro desse detalhe. Eu me lembro só de ver, né, o planeta e depois estar em cima no teto, olhando para o meu corpo. Né? E quando você olhou para o seu corpo, você em algum momento sentiu essas presenças, digamos, de mágoa? Não. Já no meu quarto, já ali olhando, eu já estava tranquilo. Já não sentia mais essas presenças, vamos dizer assim, presenças negativas, presenças positivas. De alguma forma, você sentiu em algum momento, eu sei que você era criança, mas só me cabe perguntar, né? Você sentiu uma integração àquilo tudo, como se você fizesse parte de tudo, ou como se tudo estivesse interligado? O sentimento era de pertencer, né, a uma ordem e ter um propósito. Essa parte negativa, ela também faz parte de tudo? Faz. Uma vez que ela faz parte de tudo, é possível você pensar que então nós também somos essa parte negativa? Eu acredito que sim, Carlos. Eu acredito que sim. Nessas ocasiões que eu te falei que as pessoas falam só, você não pode ficar aqui, eu vi ali uma divisão. Existem pessoas que acabam transmitindo uma vibração, uma energia
positiva ou transmitir uma vibração, uma energia negativa. E qual a orientação que você sentiu a partir daqueles seres com relação a essas energias, digamos, negativas? É só para você tomar cuidado? Afaste-se, né? Afaste-se, porque eu acabei entendendo isso, né? Para estar do outro lado da rua, do outro lado onde as pessoas estão, continue sendo luz. A sua visão de religião mudou depois dessa experiência? Quer dizer, depois de você ter se lembrado dessa experiência? Eu já tinha, há anos atrás, né? Eu saí do catolicismo, eu fui para o cristianismo, mais voltado para as pessoas chamam de evangélicos, né? Protestantismo, né? Mas assim, de uma forma bem... Como eu vivi essa experiência, eu sou uma cristã bem racional, né? Assim como eu gosto de testificar tudo, né? Não abandono nenhum tipo de experiência ou mensagem que me vem passado, né? Existem algumas coisas que você precisa ter a mente aberta para isso, né? Por exemplo, pode ter vida em outro planeta? Pode, eu acredito que sim. Coisa que é um pouquinho tabu no meio cristão. Considerando que você se lembrou dessa experiência que você teve quando criança, há uns 15 anos, é como se você tivesse tido a experiência há 15 anos, num aspecto. Eu pergunto a você, você tinha medo da morte antes de você se lembrar dessa experiência? Olha, tinha. Mudou alguma coisa? Mudou bastante. Hoje eu não tenho medo da morte. A morte eu acredito que seja um instrumento, né, do Criador para te trazer de volta para Ele. Você é dele, faz parte dele. Você vai passar um tempo aqui, depois retorna para Ele. Como fala o apóstolo Paulo, para aqueles que creem, a morte é lucro. E deixa eu te falar, de repente até não vai estar dentro da entrevista. Você sabe que eu comecei a pesquisar. Eu lembrava de uma carta de Paulo, eu não sei, ele conta uma experiência, não sei, eu acho que é Atos dos Apóstolos. Ali existe um relato de uma EQM, não sei se você conhece. Ele diz mais ou menos assim, não consigo te falar com as mesmas palavras, que a minha memória não é tão boa, né? Eles conheciam um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas, e retornou, né? Se era dentro do corpo ou fora do corpo, não sei te falar, né? Ele fala mais ou menos isso, e eu acho que está ali em Atos dos Apóstolos, e ele faz esse relato. Dizem, né, os especialistas, de que essa experiência foi vivida pelo próprio Paulo, que ele não está querendo falar que é ele, para ele não ser desacreditado na sua pregação, né, ele colocou como se ele conhecesse a pessoa. Mas dizem os especialistas que é uma experiência de EQM dele, porque nessa pregação do evangelho ali na região, ele foi dado até quase como morto. Né, ele tomou uma surra numa cidade daquela ali e foi jogado para fora da cidade como morto. Qual o seu recado para todos nós que não temos essa sua experiência, mas vivemos aqui nesse mesmo mundo complexo que você? O que é essencialmente importante nós levarmos em conta? Carlos, eu gostaria de deixar até uma contribuição, né, para que as pessoas... literalmente não andem ansiosas com o que ocorre, né? Não tenham medo do que vai ocorrer, né? Vivam a vida da melhor forma possível, né? Fazendo o bem sem ver a quem, né? Sendo mais pontos de apoio do que pontos de tropeço, né? Seja misericordioso, seja bondoso, seja amoroso,
né? E a morte é só uma passagem, é um instrumento para te levar de volta para o Criador, né? Não tenham medo, não vivam ansiosos, né? Pois esse momento de partida para todos, né? Eu costumava falar isso para alguns amigos. A coisa mais certa, a única coisa certa que nós temos na nossa vida é de um dia passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. Então, aproveite, né? Aproveite o momento que você tem aqui para você amar mais as pessoas, para você fazer o bem, para você ser luz, né? Assim como eu vi lá em cima, seja luz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?